Olá para você que está curtindo a programação do Vale do Itajaí Notícias. Hoje nós estamos com o JCast, recebendo com muita alegria Olímpio José Tomil, ele que ex-prefeito da cidade de Indaial, também vinculado funcionário da FURB, e vamos conhecer um pouco mais do Olímpio José Tomil, ou Olímpio Tomil, ou apenas Tomil, como assim é conhecido na cidade de Indaial. Tomil, é um prazer ter você aqui no JCast. Eu que agradeço poder estar aqui, fazer parte da sua história aqui também, que veio para Indaial e construiu, né, esse processo de informação e que ajuda bastante o nosso município. Então agradeço por poder estar aqui com vocês nesse momento e poder conversar um pouco sobre política, sobre a nossa cidade e tudo aquilo que a gente pode estar pensando de melhor para nós todos. Antes de falar sobre o político Tomil, queria que você falasse um pouco do Olímpio José Tomil, da sua infância e juventude também. Ah, pois é. Geralmente a gente não fala muito sobre essas questões mais particulares da gente, né? Mas eu passei a minha infância no interior de Apiúna, quando Apiúna ainda pertencia ao município de Indaial. Na localidade de Salão, para quem muita gente da minha região lá do Salão vivem aqui no município de Indaial agora, e eles sempre vão para as festas. Quando tem festa de São Sebastião, geralmente eles retornam lá para a festa, comer um churrasco e se divertir naquela localidade novamente. Eu vivi lá a minha infância, né, fui registrado em Vidal Ramos, que eram poucos os lugares que tinha registro de nascimento. Então fui registrado em Vidal Ramos, meus pais eram de Presidente Nereu, nessa região, e vieram para a localidade de Salão morar e trabalhar. Então a minha infância eu passei ali nessa região e depois saí para estudar em Apiúna, ensino fundamental, de 5ª a 8ª série na época. E depois viemos, em 1980, a gente acabou vindo para o município, aqui para a cidade de Indaial. Para a sede, no caso, né? Porque a Apiúna era Indaial, né? Ainda era Indaial. Até 89, a Apiúna pertencia ao município de Indaial, né? Então, em 89, a Apiúna se emancipou e aí a gente já morava aqui na cidade de Indaial, na Rua Lages, onde eu moro até hoje. E o meu irmão, um dos meus irmãos mais velho, ficou lá na localidade do Salão até hoje, continua lá, trabalha com plantações, ele e o filho dele, e a gente está aqui na cidade de Indaial até hoje. E você, foi uma necessidade, né? Deslocamento de Vidal Ramos, Apiúna, Indaial, necessidade de finalizar, na verdade, o ensino médio também, né? Isso, para poder fazer o ensino médio, em Apiúna tinha somente o ensino fundamental. Aí nós viemos para Indaial, e aí os meus pais vieram justamente para auxiliar a gente por ficar mais próximo, né? Ter a família mais próxima ali de convivência, né? E facilitar também os estudos da gente daqui para frente, poder fazer o ensino médio e o ensino universitário, que só tinha também nessa região a FURB, na época. Aí você tem essa situação da FURB, que você foi se profissionalizar, foi estudar, né, procurar o ensino terceiro grau, no caso, né, a sua Sim. Formação acadêmica de faculdade, e também já teve o ingresso da própria FURB como funcionário. Isso, eu consegui começar a estudar na FURB e aí consegui trabalhar, e depois eu fiz o concurso, passei como funcionário efetivo da Universidade Regional de Blumenau. Então por lá eu fiquei praticamente uns 15 anos, até que veio a eleição aqui em Indaial, e a gente começou a participar das questões políticas. Então aí que foi que eu acabei saindo somente depois, né? Depois dos mandatos de prefeito é que eu saí
da FURB quando me aposentei. Agora, nesse intervalo aí da juventude, você se desdobrava no trabalho da FURB, também no ensino acadêmico, e participava das atividades do coral da igreja de Santa Inês também? Na verdade a gente participava do grupo de jovens que tinha na igreja Santa Inês, na época do Padre José, e ali a gente ajudava, né, nos cantos da missa, nas atividades da igreja, então a gente sempre participava com o grupo de jovens e nas capelas também. Então isso foi um local de convivência, né, com a comunidade, e é uma atividade boa que eu sempre gostei de fazer e ajudar, e faço isso até hoje. O Tomil cantor, ele nasceu aí do grupo de jovens ou lá no salão já praticava ali no violão, na viola ali? Olha, na verdade eu tive influência do meu pai, porque ele sabia tocar umas 3 notas, sabe que com 3 notas, com 2 você já toca uma música, né? Com 3 amplia um pouquinho mais, e ele sabia essas 3, e ele me ensinou. Tinha um violãozinho lá, bem simples, e isso ajudou. Aí depois no grupo de jovens, é claro, a gente foi aprimorando, pegando algumas técnicas, aprendendo com os que conheciam um pouco, e a gente aprendeu. A gente não é aquele músico, né, profissional, mas a gente consegue se divertir, e eu acho que isso que é o importante. Mas dá para levar uma sexta-feira, uma seresta, então? Dá para fazer, dá para cantar umas músicas, se divertir, tomar aquela cerveja e conversa boa com os amigos. Na faculdade também você falava, Tomil, que na FURB, quando você estava estudando, também trabalhando, que você conheceu a namorada que viria a ser a sua esposa, no caso, né? Isso, na FURB, a Aurora veio também estudar na FURB, e foi lá que nós nos encontramos no curso de letras, da qual nós somos formados. Ela é professora de letras, português e inglês, eu também. E ali a gente se encontrou e passamos a conviver, né, e viver juntos. Então nós casamos, já estamos casados há uns 27 anos, e viemos morar em Indaial, ali do lado dos meus pais, e estamos ali até hoje. A aurora da sua vida, a aurora da sua vida por causa da dona Aurora, da senhora Aurora, ela foi importante nesse processo todo de, digamos, de adaptação também? FURB, funcionário, estudante, depois o ingresso no partido político? Com certeza. A gente conviveu com os mesmos ideais, pensamentos, isso tudo ajudou a nos encaminhar, né, para o partido político, no caso, o Partido dos Trabalhadores, discutindo as necessidades do povo, da população, projetos que seriam importantes implementar para que todas as pessoas possam viver melhor, né? Por exemplo, estudar numa universidade não era para todo mundo, ainda hoje tem essa dificuldade, mas naquela época era bem mais difícil, né? Então, a gente poder lutar por coisas que possam ajudar a todos sempre foi o nosso ideal. E isso nos levou para o partido político. Em 94, você disse que você se filiou ao Partido dos Trabalhadores, né, o PT. E a primeira eleição que você disputou foi em 2000. Então foram 6 anos de convivência partidária até ter o projeto de lançamento do Tomil candidato, porque você não foi nem candidato a vereador nesse período, né? Não. Nós reorganizamos o Partido dos Trabalhadores em 94 e depois a gente participou das eleições de 96 com o Alcides Bedin, candidato a prefeito. E isso deu já uma condição, né, de partido, de apresentar o Partido dos Trabalhadores e os filiados para a população de Indaial com propostas, né, que na próxima eleição daí
acabamos se concretizando um pouco melhor, né, e se elegendo prefeito. Você disse que 2000, né, foi a primeira eleição, né, disputadíssima. O que você recorda daquela eleição de 2000? Em 2000, a gente participou desse pleito, né, sabendo que era difícil, né, porque a gente tinha ali todos esses candidatos e políticos da cidade que já tinham toda uma estrutura, já eram conhecidos, e nós participamos ali meio que como terceira via, né, e também a gente pôde trabalhar essa questão de saber que era uma proposta nova, né? E isso nos ajudou bastante, porque ficavam sempre as duas forças, né? PMDB, PFL, dentro dessas duas forças, disputando cada eleição. E aí o Partido dos Trabalhadores surgiu, né, com essas novas propostas de participação, onde as pessoas pudessem ajudar a fazer o governo. A gente já tinha a experiência do governo do Décio Lima em Blumenau, do Partido dos Trabalhadores. Isso tudo acabou influenciando, né? Então, nessa eleição foi muito interessante, porque o Fink, né, que era um dos candidatos, ele acabou saindo com uma vantagem de mais de 60% nas pesquisas ele tinha, né? E aí era um desafio para nós. E nós tínhamos 8 candidatos a vereador naquela época, prefeito e vice, e fizemos a nossa campanha. Lembrando, a gente tem que lembrar sempre que naquela época não existia internet, então os comícios eram feitos todos em bairros, né? A gente ia em cada bairro apresentar as propostas e os nossos candidatos, e de casa em casa, como também é feito hoje ainda, né? Mas naquela época era mais pé no chão, né? Era só por aí, né? Tínhamos o rádio, então que a gente tinha lá aproximadamente 1 minuto para poder apresentar as propostas no programa de rádio, que ainda era bem difícil, assim, as gravações, né? Então, foi esse o nosso trabalho ali no ano 2000. Mas as nossas propostas todas voltadas para a questão da participação popular, onde as pessoas pudessem estar ajudando, participando, se envolvendo, para que pudesse fazer um governo com os pés no chão e de acordo com o que a maioria da população desejava. E em 2000 também tem essa situação que você falou, né? Tinha o Fink com o PFL poderoso, né? Tinha o MDB, o Ibis, né? Isso, Eduardo Ibis com mas tinha Serginho. Tinha outro fator também, que no Vale do Itajaí tinha, por exemplo, a figura do Décio, que havia feito uma ótima gestão de 96 a 2000, estava na reeleição para Blumenau, né? Que inclusive, não sei se da época teve uma influência não só em Indaial, também Gaspar e Rio do Sul, né? Isso, justamente. A gente acabou elegendo Gaspar e Rio do Sul com a influência, né, dessa eleição do Décio. Então isso com certeza nos ajudou bastante. E no ano 2000 também, 2002, o presidente Lula, que na verdade ainda não tinha sido, não era candidato, né, era pré-candidato a presidente, também esteve no município de Indaial. No ano de 2000, então? 2002. 2002. Ele passou na agricultura familiar. Eu falo isso porque essa questão da agricultura familiar, todo esse trabalho que era desenvolvido em nível nacional também pelo Partido dos Trabalhadores, influenciou. A bancada federal ia aumentando, né? Então isso tudo acabava influenciando a forma que a gente tinha de fazer os nossos governos, tanto municipal, estadual, federal. Então a gente visitava também as nossas prefeituras para conversar e ver como os nossos prefeitos estavam governando, para a gente também poder tê-los como referência nos programas que eles desenvolviam em suas prefeituras, para a gente também estar desenvolvendo aqui. E teve também, você na primeira eleição de 2000, quando foi eleito, tinha, não sei se a história recente de Indaial tem, você teve uma mulher, né, como vice, né? Sim. Talvez, não sei se teve alguma mulher como vice anteriormente a isso, né, na prefeitura de Indaial, eleita também.
Eu acho que ela foi a primeira, né? a Marlete Gonzaga. Né? Ela ficou comigo durante os 4 anos, fizemos a gestão nesse período, e é bom a gente compartilhar, né, os locais de poder, né, com as mulheres, os homens, de uma forma assim onde todos possam se sentir integrados. 2004, aí vem aquela eleição, que é aquela eleição tida como histórica ainda é. 2020 já foi uma eleição histórica pelo contexto, né? PFL, MDB, então a inclusão do PT. 2004 teve aquela eleição que vocês ganharam por um voto, rapaz. Me conte essa história, você tinha até declarado numa rádio, você já tinha até dado entrevista numa rádio local, dando parabéns pro Serginho como prefeito. E aí, depois, você soube que você tinha ganho de novo. Como é que foi essa eleição? Em 2000 ela já foi uma eleição histórica, né? Porque a primeira vez a gente ganhou de forças políticas, né, significativas, né? Então acho que, mas foi bacana. Eu acho que para Indaial, eu acho que esse processo democrático, né, ele é importante. A política, não existe outro caminho fora da política. Fora da política vai ser ditadura. Não tem. Eu acho que o processo democrático, ele é importante, ele é bonito, e quando as pessoas se envolvem, todos vão acabar ganhando. Aquele que ganha é o que vai governar. A gente tem que ajudar, tanto do ponto de vista de fazendo a crítica, como fazendo a sugestão, para que eles possam estar governando da melhor forma, porque é bom para todos nós, né? Então, em 2000, se 2000 já foi histórico, né, em 2004, com essa situação, ela acabou ficando bastante pertinente, porque um voto, né, daria para qualquer candidato que perdesse aí por um voto, poderia estar questionando, mas não tinha nenhum voto aí que não deveria ter acontecido. Então, isso acabou acontecendo. Mas esse um voto, né, ele acabou de uma forma assim que ainda se agravou pelo fato de o Serginho ter, eu não sei se foi ou não divulgado, foi divulgado, né, que as eleições tinham terminado aí com 32 votos. A divulgação foi parte da Justiça Eleitoral, então, né, se houve, né? Ou de quem estava à frente da contagem dos votos, porque como era eletrônica, né, é o que está na urna. Foi a primeira eleição 100% eletrônica. 100% eletrônica. Então, o que está dentro da urna é aquilo, um voto é... O Serginho já te ganha por 32 votos, então? Isso que tinha já saído. Todo mundo foi para casa, nós também. Perdeu, não tem. O que ganhou é que vai estar assumindo, e a gente ia ficar até fim do ano para botar as coisas todas em dia e passar o governo. Esse é o processo democrático, é por aí. Aí nós estávamos já dando a entrevista na Rádio Ponte, finalizando a entrevista, né, quando o locutor já sabia que tinha tido esse problema ali. Então foi uma urna 128 da Coab, ficou para trás por problemas de abrir o disquete, na época era por disquete ainda. E quando foi aberta, porque eles tentaram fechar no TRE a contagem, né, e faltava um percentual, e era essa urna. E aí foram ver, deu essa diferença de 33 votos a mais para nós, né? E aí mudou o resultado da eleição. Aí eles tiveram que ir refazer todo o processo lá e verificar, confirmar. E foi isso. Foi um voto conforme estava ali nas urnas. Como eletrônico, não tem muito o que discutir, né? Então, acontecem essas coisas, né, nesse processo, mas é assim mesmo. Acho que tem que ir para frente e a vida segue. Como nós ganhamos, nós voltamos, né? O nosso pessoal voltou todo para o centro para comemorar a vitória. Muitos nem ficaram sabendo, só no outro dia.
Pois é, isso que eu ia perguntar, curiosidade. No dia da eleição, Tomil, qual que foi a sensação de perder e ganhar ao mesmo tempo? Porque você tinha ido em casa, deu uma declaração, inclusive, deu uma declaração no rádio, né? E aí você é informado de que, faltou um disquete, foi feita a recontabilidade, ganhamos a eleição. Como mensurar isso e principalmente como acalmar os ânimos daqueles que se sentiram derrotados, estavam vitoriosos e queriam mais do que comemorar, queriam esbanjar a felicidade contra aqueles que até então estavam comemorando? Esse percalço ali acabou dificultando a comemoração, né? Até porque a gente também não queria que isso virasse num problema de briga ou coisa assim. Então a gente tomou esses cuidados, mas no primeiro momento assim era de saber se realmente era isso ou não, né? Se certificar da informação para realmente poder estar seguindo adiante. Né? Então, mas o pessoal já começou, o nosso pessoal que votou no PT e tal, já começaram a vir para o centro da cidade, para onde tínhamos o nosso comitê para comemorar. Foi esse o objetivo primeiro, né? E depois ver como resolver toda essa questão, né? Porque criou uma situação um pouco difícil assim. Agora, Tomil, você ficou então até 2008, né? A gestão do Tomil foi marcada aí por muitas construções de postos de saúde, compartilhamento da Casan, que hoje é somente da Casan, no caso, né? Mas naquela época era gestão compartilhada, investimento na área da saúde e também infraestrutura, é isso? Isso. A gente adotou um modelo, né, de administração interessante, que é o processo de participação popular. Porque você não precisa ficar prometendo obras nessa linha, né? Porque você já prometeu que todos vão poder estar participando do seu governo, de alguma forma ou de outra. Eu vejo isso hoje bem mais fácil com as redes sociais, isso facilita. Na época a gente tinha que fazer tudo presencial, esses encontros e reuniões para discutir as prioridades nas comunidades. A saúde ficou em primeiro lugar desde 2001, que a gente assumiu. A saúde sempre ficou em primeiro lugar, depois a educação e depois as obras de infraestrutura. Não que eles não quisessem as obras de infraestrutura já, mas a questão da saúde ela acaba sendo urgente. E na saúde a gente pegou, porque já existiam os postos pequenos, né, de tipo 40, 50 metros quadrados, que era para o médico ir lá uma vez por semana, fazer as consultas, marcavam, o pessoal ia lá. Mas isso não estava mais dando conta, então nós ampliamos, reformamos, fizemos novos postos, são 10 unidades de saúde, e implantamos o PSF, programa, na época era PSF, agora é ESF, Estratégia de Saúde da Família, tempo integral. Ou seja, a pessoa chega no posto, porque qual era o problema? Tinha muita fila, o pessoal então fazia fila de madrugada para pegar uma fichinha para, seria marcar uma consulta para não sei quando, né? Então isso, o pessoal tinha que acordar de madrugada para conseguir essa consulta. E isso era muito triste, né? O pessoal ficar ali na fila para ter que sair antes da hora, todos os trabalhadores tinham que faltar ao trabalho para poder pegar uma ficha para poder ser consultado, eu não sei quando. Então, dessa outra forma, a gente conseguiu acabar com essas filas, né? A pessoa chegava no posto, no horário de atendimento, se a equipe de saúde tivesse sobrecarregada e a pessoa pudesse esperar, então remarcava para uma outra hora quando era melhor, e também a gente estruturou os SAIs para poder cobrir quando os postos de saúde não davam conta. Então essas 10 unidades, elas acabaram dando conta por um bom tempo dessa parte da assistência à saúde. 10 unidades novas que vocês construíram então? Praticamente, porque aquele posto pequeno onde a gente refez, né, teve que desmanchar boa parte e praticamente refazê-lo todo com 200, 250 metros quadrados, que é os postos que nós temos hoje, com exceção de 3, né? Tem 3 a mais, que foram feitos novos somente o da Coab, o Ribeirão das Pedras e o Bairro das Nações.
Os demais, né, a gente já tinha feito antes e comportavam ali as equipes de saúde. Eu lembro que a gente iniciou pelo posto do Carijós, onde era a Associação de Moradores. Fizemos o posto de saúde, totalmente novo. E como foi bonito poder fazer a inauguração com a população presente, tudo discutido no orçamento participativo, né? E assim, da mesma forma a gente fez com a educação. Nós fizemos 3 escolas novas, que é lá no loteamento Real, Rudolfo Alfart, no loteamento Panini e no Ribeirão das Pedras. A escola do Ribeirão das Pedras, a Maria da Graça, ela é uma das maiores já do município hoje. Depois tiveram ampliações e assim por diante. Então acho que o objetivo é fazer com que a coisa vá para frente, que todo mundo possa se beneficiar daquilo que é feito com o recurso público. E da mesma forma nos demais setores. Você falou também da gestão compartilhada, né? A gestão compartilhada, ela permitiu, nós montamos o projeto para que a gente pudesse fazer toda essa parte de saneamento do município, as redes de esgoto, né? Esse projeto, a gente trouxe a Casan, né, junto, para compartilhar, ou seja, 50% para cada um, e como tinha muita falta de água no município, né, então a gente podia estar gerenciando com esses 50% todos esses problemas que estavam acontecendo somente aqui no município de Indaial com a falta de água. E ao mesmo tempo começar o tratamento de esgoto. Era esse o objetivo. Então os 50% do resultado líquido, né, que começou a entrar no fundo de saneamento, a gente conseguiu dar início ao processo de saneamento, fazer as redes. Todo mundo que viveu esse tempo aí lembra do trabalho que deu de colocar as redes tanto no centro da cidade como no bairro das Nações, parte do Rio Morto, aqui em direção à Estrada das Areias também, uma pequena parte, e a parte mais difícil, né? A gente conseguiu instalar essa estrutura de redes. E a gestão compartilhada, então, vinha 50% do lucro que tinha com a água, e depois seria incorporado a cobrança do saneamento também nessa forma. Porém, depois que a gente saiu da prefeitura em 2008 dali para frente, não sei por que razão, devolveram a gestão. Então, já estava entrando quase R$500 mil por mês. Na época, quando devolveram. Hoje já seria mais de R$1 milhão, com certeza, que entraria todo mês, né, para a Prefeitura Municipal de Indaial poder fazer as complementações de obras de saneamento, drenagem e áreas ambientais todas, né? Era possível trabalhar com esses recursos e ampliar a rede de água, né? Para que ninguém fique sem água e água com qualidade. Era esse o objetivo. Pena que foi devolvido. Eu acho que foi uma perda, na minha opinião particular, uma perda muito grande. Isso que eu ia perguntar agora, na tua opinião, foi, digamos assim, foi uma atitude equivocada essa devolução, essa venda, porque se na tua época era 500 mil, né, que tinha mais ou menos de lucro, né, para gestão compartilhada, vezes 12, então dá 6 milhões e 6.600, então vezes 4, nós temos aí mais de 44 milhões. E a cada ano vinha crescendo, né? Porque conforme vai aumentando a população e o consumo da água, né? Mais era o retorno desses recursos. Porque, não, eu só estou falando isso porque sim, uma matemática rápida, sim. Tipo se fosse verificar de 2004 a 2008, o giro para o município foi de 44 milhões, mais ou menos, digamos assim, né? E aí negociaram terminaram, né? Essa negociação compartilhada, esse gerenciamento compartilhado, e venderam, no caso, mesmo que o cara vende por 50 milhões, mas isso aí ia ser dirimido em 6 anos, né?
Eles trocaram por mais investimentos no município por parte da Casan para eles continuar fazendo o saneamento. Mas, na fosse verdade, você... jamais, porque é um dinheiro que entraria para fazer melhorias para toda a nossa cidade, né? E hoje esses recursos vão para a Casan, na verdade, não voltam como era antes, né? Que a gente podia estar gerindo esses recursos e fazendo aquelas obras que seriam mais importantes. E hoje, com certeza, o município já poderia ter 100% de tratamento de esgoto no município, né? Que pensa na qualidade de vida que é a gente ter os esgotos todos tratados antes de devolver essa água, né, para o rio. Claro, já não é o ideal, não está 100% do tratamento, né? Mas vocês iniciaram lá atrás e hoje o município de Indaial, na região do Vale do Itajaí, Santa Catarina e no Brasil, é um dos poucos, né, que tem realmente uma cobertura que não é a ideal, mas é aquela já aproximada, né? Eu acho que o objetivo, né, do poder público é concluir aí 100% de tratamento de esgoto, é lutar por essa meta, mesmo que tenha sido devolvido para a Casan, mas que a Casan, então, cumpra esse objetivo de atingir aí os 100% de tratamento do esgoto, porque é qualidade de vida, é saúde, né? Ou seja, você não precisa investir tanto em saúde quando você tem uma população bem cuidada. E prefeito é isso, né? Prefeito é cuidar da sua população. Aquele que se elegeu tem que dar conta de cuidar do seu povo, todos eles, né? Aquele que mora lá longe, aquele que mora aqui perto, esse é o objetivo principal, fazer com que todos possam estar vivendo bem, né? Com qualidade de vida, com saúde, com educação. Porque se a gente conseguir oferecer todos esses serviços públicos à nossa população, todo o município vai crescer, os empresários vão crescer, os trabalhadores vão crescer, todo mundo vai poder estudar, todo mundo sabe que se der uma dor, qualquer coisa que possa acontecer, ele sabe onde ir buscar o socorro que ele precisa. E eu acho que esse é o objetivo. Te orgulha pessoalmente, Tomil, a tua gestão, que foi de 2001 até 2008, saber que o reflexo ainda continua hoje, por exemplo, com os postos de saúde, com essa situação de, se fosse compartilhado com a Casan, seria uma outra história, até na área desportiva, porque assim, te orgulha hoje em saber que as pessoas que você, inclusive, incorporou na tua administração, hoje ainda fazem parte do contexto administrativo de Indaial? Com certeza. A gente sente o reflexo daquelas ações que a gente teve ali durante esses 8 anos, né? Ainda hoje estão presentes, né? Se a gente for analisar, nós conseguimos organizar, né, 16 unidades de educação infantil, né? Porque lá em 2000 para frente começou-se a discutir, né, de que os municípios deveriam assumir todo o ensino infantil no sentido de desde a creche, né, de zero até a criança entrar na escola, né? E isso também nos colocou um desafio de a gente estar buscando espaços para comportar todas essas crianças. Isso foi bastante desafiador. Como era quase impossível construir os espaços por causa da demora da construção, nós fomos alugando e colocando, adequando esses espaços alugados para que essas creches pudessem estar funcionando e aos poucos buscando recurso para iniciar a construção de espaços daí ainda mais adequados para comportar todas as crianças, porque os trabalhadores precisam, né, da creche para deixar o seu filho para poder ir trabalhar, principalmente as mulheres, né? Você se falou hoje, por exemplo, hoje em Indaial, nós observamos assim a malha viária sendo trabalhada, construção de ponte e tal, né? Isso, na época também vocês, claro, você falava que o pilar era saúde, educação e infraestrutura, né? Mas na época você também trabalhou muito nessa questão da malha viária, inclusive ali, por exemplo, em Minas Gerais, o primeiro projeto de urbanização
foi também da tua gestão lá naquela área, né? E em outras também, né? Isso. Nós tínhamos o programa de mutirão, que a gente pegou, né, que já vinha de antes, e a gente continuou. Por isso, quando a gente tem os projetos que são bons, eles precisam ser continuados, né? A Minas Gerais foi uma obra que o primeiro projeto foi nosso, né? Ali tivemos alguns problemas na execução dessa obra, mas ela aguentou ali os seus 15 anos, eu acho que mais ou menos por aí, 10, 15 anos. Ela acabou tendo que ser refeita antes do prazo, mas foi o que deu para fazer naquela época também. O custo não foi tão alto, na época foi 1.200.000. Fizemos toda a Minas Gerais com esse valor. Contribuição também dos moradores. Nós também fizemos uma obra importante junto com o Timbó, que foi a pavimentação da Três Corações, né, com o trecho de Timbó também. Essa obra custou praticamente 9 milhões, porque é carga pesada ali, e foi feita através do governo federal, já na época do presidente Lula. Então foi uma obra bastante importante para o nosso município, porque era muita poeira naquela rua. Então, obras assim que ajudaram, né, a desenvolver a cidade, que são as obras físicas, né? Elas dão um pouco de trabalho para fazer, mas elas são muito importantes para a qualidade de vida também. E as obras do mutirão, de ruas, praças, então a gente ia fazendo conforme sobrava recursos, mas a prioridade sempre foi saúde, educação, né, assistência, para que as pessoas pudessem ter essa segurança, né, de ter o seu filho na escola, de ter o seu filho, ou da família mesmo poder encontrar assistência no posto de saúde e na própria assistência na hora da dificuldade. Eu acho que isso, quando você governa de um jeito que faz com que as pessoas se sintam seguras, elas vão se desenvolver mais, né? E isso faz com que o município possa crescer melhor. E isso nós tínhamos certeza, né? Toda a equipe de governo que a gente tinha, de todo mundo trabalhar em conjunto para que toda a população do município de Ideal pudesse se desenvolver. Todos os bairros, né? Então, cada bairro já tinha o seu posto de saúde, né? No final, a gente tinha a proposta de mais 4 unidades nos bairros que ainda tinha uma sobrecarga do número de habitantes. Conforme ia crescendo também, com novos loteamentos, você precisa também ampliar esse serviço de educação, saúde, assistência. Bom, vamos falar agora também, não teve só louros também nessa segunda gestão tua, né? Depois dessa eleição conturbada, né? Dessa vitória de 2000 por um voto, né? 2004, perdão. 2004, 2008 você também sofreu várias denúncias de questão de corrupção. Teve inclusive eu ia perguntar, tinha uma situação interessante, você sofreu um processo de cassação do Legislativo que era comandado pelo próprio, não pela tua base, porque tu nunca teve uma base, né, assim, de maioria, mas você sofreu um processo de cassação na Câmara quando o PT estava também na presidência da Câmara. Como é que foi essa história aí e quem é que fez a análise para que você não pudesse sofrer cassação com os teus pares indo contra você na Câmara? Na verdade, tudo ainda fruto dessa questão de um voto, né? Porque seria uma forma de estar revertendo. E como eu não tinha maioria na Câmara de Vereadores, nem no primeiro mandato, nem no segundo, então cria essa dificuldade. E para você ter um governo 100% que os adversários não encontrem um problema e possa ser encaminhado do ponto de vista jurídico, também é difícil, né? E não tendo a Câmara com maioria, né, para te ajudar, torna-se bastante difícil, mas a gente conseguiu estar contornando, né? E os próprios vereadores de oposição que perceberam que não era certo essa questão que estava sendo levantada, eles acabaram me apoiando e a cassação acabou sendo rejeitada. Os 4 votos se mantiveram, né? E eram votos de partidos de oposição, né? Quer dizer, a tua base orquestrou
praticamente a tua cassação na Câmara, e a oposição naquela época foi primordial para te manter no mandato. Justamente, foi mais ou menos assim. Então, para ver como o processo político e toda essa estrutura ela é interessante, né? Porque pensar nessa possibilidade seria praticamente impossível, né? Mas ela aconteceu. Os vereadores também me conheciam muito bem, sabiam do meu trabalho, a gente procurava conversar com todo mundo, e isso acho que deu essa condição de eles fazerem a defesa e irem pelo que acharam naquele momento que era o correto, e acabaram me defendendo para que eu permanecesse até o final do mandato. Bom, assim como acontece hoje, da tua época também, além desse, você falou sobre esse procedimento que aconteceu, esse processo de impeachment que você venceu, no caso, na Câmara, né? Mas teve os entraves com a Justiça, né? Depois da finalização do seu mandato, você sofreu 2 condenações, inclusive, porque ficou inelegível, né? Tem essas dificuldades, são processos, eu particularmente entendo que foi processos de perseguição, porque eles seriam tranquilamente resolvidos do ponto de vista administrativo, questões, um deles muito pequeno, era uma questão de um contrato de 15 mil, né, que poderia ser feito, inclusive, sem licitação, né? Então foi questionado através do Ministério Público, e aí até a gente conseguir, depois que a gente não está mais, depois que a gente não está mais lá na prefeitura, administrando, fica difícil você encontrar as informações para poder estar justificando, então tem toda essa questão. Então a gente acabou sendo condenado aí por causa desses valores, que era justamente na cobrança da dívida ativa, para organizar a cobrança da dívida ativa para que os funcionários que ali estão pudessem continuar. Então era uma assessoria, era só isso. Não tinha nada assim de corrupção, de dinheiro e tal. De maneira alguma. Esse recurso era para justamente fazer o pagamento dessa assessoria que ia ajudar na organização da cobrança da dívida ativa do município. Bom, e na tua visão foi uma perseguição política, então? Eu vejo como dessa forma. É claro que na política tem toda essas questões, né, de você tentar achar algum ponto fraco do adversário para poder estar pressionando ele de todas as formas, né? Mas a gente segue adiante. Eu acho que o importante é que eu tenha a minha consciência tranquila que nós fizemos o melhor para o município de Indaial. A gente não só ajudou enquanto estava lá no governo, mas depois também sempre ficamos à disposição para ajudar, porque nós queremos o melhor para a nossa cidade, né? Fora disso, a gente pode estar discutindo de cá e de lá, mas o objetivo primeiro é que Indaial possa caminhar para frente. Você entrou no Partido dos Trabalhadores em 94, então você teve o período do advento do PT, quando o Lula foi presidente em 2002, né? Até com a Dilma 2016, no melhor e, digamos assim, no pior momento do Partido dos Trabalhadores do PT, né? Porque vocês, assim como tiveram o louro da vitória presidencial, vocês apanharam feito cão também na época da direita contra a esquerda, né? Quer dizer, que até hoje dá perdura. Como é que você observa esse movimento aí, você como do Partido dos Trabalhadores? Para nós, né, fazer parte do Partido dos Trabalhadores e para toda a nossa militância sempre é difícil, sempre foi difícil, né? Sempre teve essa coisa de dizer que a gente é de esquerda, como que se fosse de esquerda é ruim, né? Eu não sei por que criaram essa situação, mas sempre quando a gente passa a defender as pessoas mais indefesas, pobres e assim por diante, né? A gente acaba sendo rotulado disso, daquilo e ser, inclusive, perseguidos. Isso na história da humanidade sempre foi assim. Mas independente disso, a gente se manteve firme, nós não mudamos o nosso partido. Muitos diziam que queriam acabar com o Partido dos Trabalhadores, né? Nós estamos aí firmes e fortes e
sempre com propostas, né, de inclusão de todas as pessoas para serem beneficiadas com os serviços públicos. É isso que nós queremos, que todas as pessoas possam ter o mínimo para viver. Ninguém quer ficar rico, ninguém quer, a gente quer ter o mínimo para poder viver bem, mas não só para mim, para todos, porque não adianta eu estar bem e ter um monte de gente passando fome, passando necessidade. Então acho que é melhor a gente trabalhar em conjunto para que todos possam ter uma vida digna. Então é isso que o Partido dos Trabalhadores. E a gente passou por essas dificuldades todas ali, né? A cassação da presidente Dilma, que até hoje não provaram nada, né? O próprio presidente Lula, que foi preso e disse, eu quero sair com meu nome limpo, saiu, se reelegeu presidente novamente, e nesse pouco tempo nesses ainda nem deu um ano de mandato, né? Já tem vários resultados bastante positivos, e se continuar assim, gradualmente, todo mundo vai passar a viver melhor daqui para frente também, novamente. Agora, tu acha que em Santa Catarina, no Vale do Itajaí especificamente, onde que nós tivemos aí uma votação, um percentual muito grande em favor da direita, em favor, no caso do Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, e também do presidente Lula, na época que foi apoiado pelo Décio, né, que o Décio chegou também ali pela primeira vez, o PT chegou ao segundo turno em Santa Catarina, né? Você acha que é diferente fazer política ou estar no PT numa região onde tem muito essa questão da direita contra a esquerda? Acaba polarizando, né? Acaba sendo uma dificuldade. Como a gente teve também, assim, sendo massacrado ali na grande mídia, né, com essas questões todas, a gente acabou perdendo um pouco, né, os eleitores ali nesse momento, mas eu vejo que hoje as pessoas já estão, né, conseguindo perceber a diferença nessas questões, quando vai lá no supermercado, quando vai abastecer o carro, quando vai comprar alguma coisa, percebe que hoje tem uma estabilidade, né, que você pode já pensar a sua vida a longo prazo. Se você quiser pegar algum recurso, já é possível, porque tu sabe que tu tens condições de programar e vai conseguir cumprir. E os trabalhadores, geralmente, a primeira preocupação é essa: eu vou pegar algum recurso, eu vou dar conta de pagar, a primeira coisa. Então, a vida das pessoas melhorando, automaticamente elas vão percebendo que é esse o caminho, né? E aí a gente vai trabalhando. Nós somos, por exemplo, fui candidato, porque eu gosto da política e tal, mas a gente acaba se elegendo porque os que lá estavam, né, não estavam cumprindo com os objetivos. E a população é dinâmica, ela vai onde, naquele momento, ela vê que é o melhor para aquele momento para ela. Então, ela acaba alterando, acaba mudando, né? Então, quando a gente assume um governo, a gente tem que procurar fazer o melhor, porque ele é passageiro, ele é rápido, inclusive, né? Rapidamente, daqui a pouco está no final do mandato, e se você não fizer rápido as ações que você precisa fazer, acabam não acontecendo. Você falou um pouco sobre a questão do supermercado e tal, esse reflexo. Supermercado, lembrei do agro, porque Santa Catarina é um estado que é muito produtor de proteína animal, né, inclusive, né? E também a produção também de outros produtos hortaliças, enfim. Da tua avaliação como catarinense, mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores, tu achas que existe um excesso de alguns membros de partidos tidos como de esquerda no Brasil com relação ao agro de Santa Catarina? O agro no geral? Eu não sei se é excesso, mas eu poderia explicar da seguinte forma essa questão. Nós do Partido dos Trabalhadores, sim, muita gente diz, não, vocês são muito agressivos, né? Brigam facilmente e tal. Eu acho que é pelo fato do tempo, né, que ficamos
é lutando por certos direitos e assim por diante, né? Então isso talvez coloca a gente, o próprio Lula, né? Às vezes quando fala parece que está brigando já, né? Mas na verdade tá conversando, porque é a forma que ele tem de discutir as questões e espera que os outros também contrapõem, discutam para se chegar num objetivo adequado para todos. Então isso, talvez, muita gente vê a gente como, né, um pouco, como se dá alguns empurrões a mais, assim, mas o Partido dos Trabalhadores tenta, né, trabalhar para que todos tenham oportunidade. E o agro, ele é importante, porque ele vai trabalhar as questões maiores, né? Exportação, né? E aqueles produtos que é possível trabalhar com bastante tecnologia. Então, isso é a função deles, né? Eles vão poder produzir não só para o Brasil, mas para o mundo todo. E isso acaba retornando, né, em recursos para o nosso país. Ao mesmo tempo, nós precisamos dar bastante incentivo à agricultura familiar, que é o caso, inclusive, da nossa região aqui, que é mais montanhosa, né? Então, dificulta e aí precisa do trabalho, muitas vezes, manual para poder produzir os determinados alimentos. E isso precisa também de tecnologia. Como é que vamos, né, desenvolver todos esses produtos? Porque o que vem na nossa mesa como alimento é o produto da agricultura familiar, que é a cenoura, que é aquele tipo de feijão específico, que é aquele arroz mais caseiro, que é o alface, que são todos produtos que também perecem facilmente e que precisam ser trabalhados ali muitas vezes manualmente. Então a agricultura familiar, ela tem uma importância significativa, porque ela trabalha com produtos variados, né? E que tem sabor nutritivo determinados, né? Bastante variados. E isso precisa também ser atendido tanto quanto o agro, né? E talvez esses contrapontos, né, que às vezes acontecem, parece que eles estão contra. Não, na verdade não estão contra, é somente para equilibrar entre uma coisa e a outra e para poder ajudar a todos a produzir tudo aquilo que é possível no nosso país, para ajudar não só o Brasil, mas os demais países também para onde a gente exporta. O Partido dos Trabalhadores na cidade de Indaial, ele está se organizando, já percebemos aí grande movimentação de vocês, a presença do Décio e também da Ana Paula constante aqui na região. Vocês irão ter candidatura à majoritária para a Prefeitura de Indaial 2024? Olha, nosso partido está organizado, nós temos várias pessoas já interessadas em serem candidatas, quem quiser também vir compor, né, e nos ajudar, estão convidados, é só nos procurar. E o nosso objetivo é que a gente possa apresentar propostas, né, para a nossa cidade que sejam boas para todo mundo, para toda a nossa população. Então, a partir do momento que a gente reunir todos esses candidatos, pré-candidatos, né, que querem estar pleiteando aí, como vereador ou como prefeito ou como vice, nós vamos decidir se teremos aí candidatura a prefeito, a vice e a vereadores. Superados esses problemas aí na justiça, o Tomil sempre está à disposição do partido para, assim como se coloca à disposição para deputado estadual, também está à disposição do partido para disputar uma prefeitura de novo de Indaial? Na verdade, a gente está à disposição do partido, né, como candidato ou como apoiador de quem for como candidato. A gente está aí para ajudar o partido. Esse é o nosso, esse é o meu objetivo, né? E eu acho que eu posso ajudar tanto como candidato quanto como apoiando e ajudando quem for de candidato. Nós não percebemos assim o Tomil, ex-prefeito, usando a rede social ou usando inclusive o seu poder de articulação para apontar
situações errôneas em administração A ou B, depois que saiu assim da prefeitura. Você avalia que o melhor é só observar, deixar a justiça agir? Eu creio que ali eu acho que tem que entrar o papel da justiça para fazer cumprir a lei, né? Porque já tem tudo estabelecido em lei. Então tem o Ministério Público, tem toda a parte judicial, tem a Câmara de Vereadores, que tem como princípio estar fiscalizando as ações do Poder Executivo. Então eles precisam dar conta dessas tarefas, né, que são importantes, não para punir, né? Eu acho que essa coisa de querer punir o outro o tempo todo é complicado. Eu acho que precisa trabalhar a prevenção e corrigir antes que aconteça qualquer coisa que não seja de acordo com o que deve ser feito no poder público, com os recursos públicos. Né? Porque se fosse para apontar, né, a gente poderia estar apontando muitas coisas, fica como se fosse uma questão somente politiqueira. Não, a política para mim ela é uma coisa boa e ela precisa precisa com que as pessoas possam estar incorporando, né, a política como sendo o caminho democrático para se conquistar os diversos objetivos, políticas públicas, né? E assim por diante. Assim como uma coisa que a gente não falou, né, sobre a BR-470, né? O projeto da BR-470 foi desenvolvido na nossa época. Lá em 2004. 2004, 2005, por aí, junto com o João do DENIT, que era o diretor do DENIT de Santa Catarina. Então ele veio aqui para a nossa cidade para a gente estar conversando os pontos, né, necessários de viadutos, de rotatórias e até onde. Inclusive eles tinham programado somente até no trevo principal aqui. Daí a gente levantou que não, nós precisamos que vá um pouco mais além, até lá na entrada da estradinha, que é o que está acontecendo. Inclusive, na época a gente já discutia essa terceira ponte, né, nessa situação, ou seja, com a duplicação da BR, se até lá a ponte não fosse feita, pudesse ser executada junto com a BR-470 como um acesso, né, ao município de Indaial. E hoje saiu praticamente do papel, né? E para ver como as obras físicas, elas precisam de um certo tempo para poderem ser executadas. Pode ver quanto tempo se passou, né, até que se faça o projeto, se faça a licitação, depois se inicia a obra, aí aparecem várias dificuldades ainda no caminho. Então, quantos anos, né, já tem de construção desse trecho da BR-470? E agora a discussão com a nossa deputada Ana Paula e o próprio Décio Lima é que na inauguração da BR-470 se possa já encaminhar orçamento e recursos para continuar a duplicação até Rio do Sul. Então esse é o objetivo assim que a gente vem trabalhando nessa questão da BR-470, que são obras físicas, além de outras, claro, outras obras importantes e ações que a nossa deputada vem desenvolvendo aqui na nossa região. Olímpio José Tomil, ex-prefeito da cidade de Indaial, conversando no JCast. Bom, nós finalizamos sempre a nossa entrevista, Tomil, com uma sequência: não convidem e podem convidar, tá bom? Aí só vai responder: pode convidar ou não convidem? Não, pode convidar ou não convidem, tá bom? Não é opinativa. Não convidem ou podem convidar o Tomil e o ex-vereador Pico para caminhar no Parque Jorge Hart. Sem problemas. Não convidem ou podem convidar o Tomil e o ex-prefeito Serginho para falar sobre eleição de 2004. Podemos conversar, não tem problema. Não convidem ou podem convidar o Tomil e o Mário Wittorf para falar sobre o futuro de Indaial. Podemos conversar. A gente conversa com essas pessoas todas. Temos as diferenças, mas nós conversamos. Não convidem ou podem convidar o Tomil
e o André Moser para fazer uma serenata na sexta-feira. Não sei se ele gosta de serenata. Pode convidar ou não convidem? Olha, não teria problema também, né? A gente não falaria de política. Tomil, obrigado pela participação aqui do JCast. Foi um prazer realmente conhecer um pouco mais do trabalho do Olímpio Tomil, do cara que veio lá de Vidal, aliás, da criança que veio de Vidal Ramos, passou pela área do Salão e Apiúna e aportou na cidade de Indaial, tendo 2 mandatos consecutivos na prefeitura indaialense, tá bom? Eu quero agradecer ao Jota, ao seu filho, né, a todos os seus internautas, né, que hoje é internautas, e fico muito feliz de poder estar aqui, né, então é só agradecimentos e a gente fica à disposição naquilo que a gente puder contribuir com o nosso município de Indaial. Então, se não é para contribuir, a gente fica quieto, como você disse. E quando a gente pode contribuir, então a gente ajuda da melhor forma possível. Então, por isso, te agradeço, e o poder da mídia, ela é muito importante, né, para manter o nosso povo sempre informado do que vem acontecendo na nossa cidade, e tudo aquilo que é possível a gente está desempenhando, desenvolvendo e se ajudando. Muito obrigado. Muito obrigado, então, a participação hoje no JCast do Olímpio José Tomil. Você que é internauta pode acompanhar essa programação no Facebook, também no YouTube. Você pode curtir e compartilhar a nossa live, esse portfólio do Vale do Itajaí Notícias, a produção de Johnson Lima. Um grande abraço, não esqueça, JCast todas as terças e quintas-feiras a partir das 21 horas no Vale do Itajaí Notícias. Valeu!